Salvação de acordo com o Novo Testamento. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4,17. O objetivo deste estudo é explicar, de forma sucinta e clara, o que a Bíblia explica sobre o maior problema de todos, o pecado, e como ter este problema solucionado. O assunto foi abordado em 5 estágios. 1. A gravidade do pecado. 2. Qual a solução para o problema do pecado? 3. Qual a recompensa por ter todos os pecados justificados? 4. Como ser verdadeiramente justificado do pecado e salvo? 5. A Igreja conforme o Novo Testamento. Cada estágio do estudo aborda vários assuntos importantes sobre a salvação de acordo com o Novo Testamento. Cada um dos assuntos será apresentado em um vídeo. O estágio 5, a Igreja conforme o Novo Testamento, aborda os seguintes assuntos. 5.1. Entender e obedecer à Palavra de Deus. 5.2. A organização na igreja local. 5.3. A liderança na igreja local. 5.4. A ceia do Senhor. 5.5. O papel das mulheres conforme o Novo Testamento. 5.6. O uso de recursos da igreja local. 5.7. Como lidar com cristãos que pecam. 5.8. Assuntos controversos. 5.9. A adoração na igreja local. Neste vídeo, abordaremos o assunto 5.9, a adoração na igreja local. 5. A igreja conforme o Novo Testamento. 5.9. A adoração na igreja local. Todas as vezes que os cristãos se congregam para adoração, precisamos perceber que ali estamos para adorar a Deus. Deus quer verdadeiros adoradores que queiram honrá-lo em espírito e em verdade. João 4, 23 e 24. Não nos reunimos para a diversão. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4, 23 e 24. Estamos na igreja para louvar a Deus e edificarmos-nos uns aos outros. As atividades da adoração são importantes, mas nada é mais importante do que a atitude de nossos corações e mentes quando nos empenhamos nessas atividades. Precisamos ser cuidadosos para que nossos atos públicos de adoração não se tornem uma exibição que deprecia o louvor a Deus. Os homens não devem ser adorados, Deus sim. O que fazemos quando nos reunimos para adorar a Deus em uma igreja local? Só há 2 possibilidades. Ou fazemos o que nós queremos, ou o que Deus quer. Os verdadeiros cristãos farão somente o que Deus disse em sua palavra. Jesus advertiu sobre aqueles que adoram a Deus em vão, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Mateus 15, do 8 ao 9. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Mateus 15, do 8 ao 9. As atividades de adoração precisam consistir do que Deus quer. São modeladas de acordo com as atividades aprovadas das igrejas locais do Novo Testamento. Vejamos a seguir quais são. As igrejas locais do Novo Testamento cantavam, Efésios 5,19, Colossenses 3,16. Há somente 2 tipos de música, vocal e instrumental. Deus especificou que a igreja deve cantar. Este é o único tipo de música dada no plano de Deus. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Efésios 5,19. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês.
Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Colossenses 3,16. As igrejas locais do Novo Testamento oravam. Atos 2,42, Efésios 6,18, 1 Timóteo 2,1, 1 Timóteo 2,8. Deus é honrado quando os homens elevam seus corações e suas vozes a Ele em oração. E mais, o homem não pode receber maior bênção de seus irmãos do que a dádiva que recebe quando as orações coletivas da igreja local são enviadas para o céu. Atos 12:5, 2 Coríntios 11. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2:42. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6:18. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. 1 Timóteo 2:1. Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. 1 Timóteo 2:8. E assim Pedro era mantido na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Atos 12:5. Enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, para que, por muitos, sejam dadas graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. 2 Coríntios 1:11. As igrejas locais do Novo Testamento ceavam. Atos 27, 1 Coríntios 10:16, 1 Coríntios 11:20-26. Os cristãos primitivos participavam da ceia do Senhor em memória de Cristo todo o primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Atos 20, verso 7. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? 1 Coríntios 10:16. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque, quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque, todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios 11, 20-26. As igrejas locais do Novo Testamento liam, ensinavam e pregavam a palavra de Deus. Atos 27, 1 Coríntios 14, 19. O foco era a edificação racional conforme a fé do Novo Testamento. Romanos 12, 1, 1 Tessalonicenses 5, 11. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Atos 20, 7. Contudo, na igreja, prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros do que falar 10.000 palavras em línguas.
1 Coríntios 14, 19. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Romanos 12, 1. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. 1 Tessalonicenses 5:11. As igrejas locais do Novo Testamento recebiam ofertas voluntárias da parte dos membros para que a obra do Senhor pudesse ser realizada. 1 Coríntios 16, 1-2, 2 Coríntios 9, 7. Quanto à coleta para os santos, façam também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. 1 Coríntios 16, do 1-2. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7. Essas eram as atividades de adoração nas igrejas locais do Novo Testamento. As Escrituras não revelam que as igrejas praticavam nada além disso. Os cristãos deverão desejar ter comunhão e adorar com igrejas fiéis. Não há igrejas locais perfeitas, mas há igrejas cuja direção e membros estão empenhados em seguir o modelo do Novo Testamento. Devemos adorar em uma igreja conforme o Novo Testamento. Não se deve conscientemente ser parte de um agrupamento de pessoas que se chama de igreja, enquanto viola o modelo que Deus estabeleceu no Novo Testamento para a adoração na igreja local. Alterar qualquer coisa que Deus estabeleceu para a igreja é pecado. 1 Coríntios 4, 6, 2 João 9, 10, Tiago 2, 10-11. Tomar parte nisto é ser cúmplice de uma obra das trevas. Efésios 5, 11. Meus irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isto. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo de outro. 1 Coríntios 4, 6. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém for até vocês e não levar essa doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deem as boas-vindas. 2 João 9, 10. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Tiago 2, do 10-11. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Efésios 5:11. Referências. Este estudo foi adaptado de A Adoração na Igreja Local, de Lewis Brent, do site estudosdabiblia.net. Obrigado por sua atenção.